Olá, eu sou Frei Lion, eu sou frade da Ordem de Nossa Senhora das Mercês e hoje eu estou aqui para poder falar para vocês por esses meios que nos são favorecidos, não é? Veja, as redes sociais estão permitindo que a gente chegue a muitos lugares e o meu maior desejo, e é o desejo de todas as pessoas que vêm evangelizar por meio das redes sociais, chegar ao coração, não é a um lugar, mas ao coração das pessoas. Eu sou novo nisso. Mas eu quero partilhar uma coisa que é urgente, não tem jeito. Nós precisamos falar sobre vocação. Nós precisamos falar sobre o céu. Isso precisa cada vez mais fazer parte da vida, dos diálogos das pessoas de igreja. Nós precisamos falar sobre a santidade como vocação dada a todos os homens. Deus chama todos os homens à santidade. Em Jesus Cristo, ele quis nos comunicar isso, dizer que nós podemos participar da vida dele. E santidade não é outra coisa senão participar da vida mesma de Deus, porque ele é o único santo, santo, santo. Kadosh, santo. E ele nos comunicou isso com muita clareza em Cristo. Então hoje para nós, ser santo significa ter em nós, em nosso coração, os mesmos sentimentos de Cristo. E meus caros, isso não é possível de outro modo, senão que estabelecendo um relacionamento com Jesus, um relacionamento cotidiano e íntimo com Jesus. Porque nos nossos relacionamentos, na medida em que nós vamos convivendo, nós vamos transmitindo de coração para coração os sentimentos. Veja, eu posso partilhar uma experiência com vocês. Em outra ocasião, eu estive com os seminaristas pelos quais eu sou responsável, na minha cidade, no interior de Minas Gerais. E lá, uma pessoa nos encontrou e disse: Lion, mas como é interessante, vocês são tudo parecido. E nós não temos nada de fato de parecido. É um alto, um baixo, um magro, um branco, um negro. Somos cada um com suas próprias características. Mas eu me dediquei a pensar o que era que ela estava identificando como parecido em nós. E eu cheguei à razão de que nós convivemos tanto que a gente vai pegando as características uns dos outros, né? Então é isso na santidade. Nós precisamos conviver com Jesus para que os sentimentos dele entrem no nosso coração. Aos poucos vai saindo os nossos próprios sentimentos e nós vamos ficando parecidos com Jesus. Quantas pessoas a gente conhece, graças a Deus, que na sua vida se fizeram parecidas com Jesus e por isso elas se tornam de fato modelos para toda a igreja. Esses são os nossos modelos, viu? Nós temos uma mania péssima de ficar encontrando modelos no mundo, os modelos da moda, né? Os modelos que mais vai atrair. Olha, os santos não são tão atraentes assim aos olhos do mundo. Os santos geralmente não dão ibope. São alguns que convivem perto que vão se dando conta da grandeza da alma dessas pessoas. E nós precisamos redescobrir esses personagens como um modelo a seguir que nos conduzem diretamente a Jesus. Porque se eles têm os sentimentos de Cristo no coração, convivendo com os santos, nós também vamos adicionando na nossa própria vida os sentimentos e a vida de Cristo Jesus. Existem muitos santos que nós podemos mencionar, mas nesse mês de agosto, e sendo eu mercedário, não poderia deixar de trazer como exemplo São Raimundo Nonato, que é um santo que na nossa ordem tem um grande apelo devocional. Eu acabei de chegar da selva amazônica e lá no meio da selva eu encontrei referências a São Raimundo Nonato. Lá numa comunidade, longe no Rio Juruá, um bairro de São Raimundo Nonato. Uma igreja de São Raimundo Nonato. Um apelo devocional que São Raimundo tem no coração das pessoas. E esse apelo nasce de onde? Nasce da piedade de São Raimundo Nonato. Ele era um jovem, já desde muito cedo, que se sentia vocacionado a entregar-se todinho por Jesus. Que sentia o desejo em seu coração de viver inteirinho com Jesus, por meio da Virgem Maria, de quem ele era grandemente devoto. Então, São Raimundo Nonato
era pastor de ovelhas e o padrasto dele, na verdade, o padrinho que se tornou pai, o curador dele, não queria que ele fosse sacerdote. E hoje nós estamos celebrando o dia do sacerdote. Aproveito para poder desejar a todos os padres um feliz dia do sacerdócio, nesse dia de São João Maria Vianney. Então ele não queria que ele fosse sacerdote, não queria que ele fosse frade, e tentou apagar essa vocação dele, mandando ele para poder pastorear os rebanhos numa região retirada. E São Raimundo Nonato encontrou ainda assim um refúgio, um lugar para estar diante de Jesus. Na capelinha de São Nicolau havia uma imagem de Nossa Senhora, da Virgem das Mercês, e ali ele se recolhia e ficava em oração largos momentos. A santidade de São Raimundo Nonato começa aí. Na sua juventude já, vivendo com Jesus, tendo momentos de intimidade com Jesus e com a Virgem Maria, ele vai nutrindo em si esse desejo que Jesus tem de trazer todos para poder viver um dia no céu. E santos são esses. Todos aqueles que estão no céu, todas as almas que estão no céu, são santos. Depois, esse jovem, que já tinha nascido de modo muito milagroso, porque ele não nasceu propriamente, mas foi tirado do ventre da mãe, que já estava morta há dias, mas saiu de lá com vida, por isso o seu nome, Nonatus. Ele ingressou a contragosto da família na Ordem de Nossa Senhora das Mercês, aí se fez frade e doou a sua vida para poder resgatar os cativos no cativeiro. E o interessante é que lá no cativeiro São Raimundo Nonato era tão intrépido em pregar, ele falava de Jesus com tanta verdade, que ele estava começando a converter os corações dos muçulmanos, manter viva a fé dos cristãos que estavam no cativeiro, vivendo no meio do opróbrio. Ele fazia isso com tanta verdade que os muçulmanos começaram a ter raiva dele. Então colocaram um cadeado para poder fechar a boca de São Raimundo Nonato, para que ele não anunciasse o evangelho, porque o anúncio de São Raimundo Nonato estava sendo muito eficaz. São Raimundo ficava 3 dias com o cadeado na boca, sem comer, sem beber, e quando as feridas do cadeado que prendiam a boca dele já estavam curando, eles levavam comida e rasgavam as feridas novamente. Tudo isso, meus caros, não é um sofrimento vazio. Não nasce do desejo masoquista de sentir dor, do desejo de derramar sangue, mas nasce de um amor verdadeiro por Cristo, porque o amor dá vida pelo amado. São Raimundo de tal modo amava a Cristo que aceitava dar a vida por ele, ainda que exigisse dele todo o sacrifício como este que ele fez, né? Depois de ter sido resgatado pelos frades, São Raimundo Nonato voltou para a Espanha. Lá na Espanha, ele foi reconhecido pela igreja, reconhecido pelos seus conterrâneos, pelos seus coetâneos, pelo testemunho que deu de confessar a fé diante da possibilidade do martírio, de tal modo que o Santo Padre o fez cardeal. E sendo cardeal, usando o capelo cardinalício, né? São Raimundo ainda era muito próximo das pessoas pobres, das pessoas necessitadas. Então, um dia andando na rua e vendo um idoso que estava passando frio, que estava com a cabeça descoberta, ele tirou do seu próprio capelo para poder colocar na cabeça do pobre, né? E os agiógrafos de São Raimundo Nonato contam que o céu se alegrava tanto com as obras de caridade feitas por São Raimundo Nonato, que a Virgem Maria e o próprio Jesus Cristo, nesse momento, apareceu a ele e disse: pela imensa caridade que você tem, nós queremos te oferecer um presente. Você pode escolher a coroa de espinho de Cristo ou uma coroa de rosas. E São Raimundo escolheu. Nós podemos ver em algumas imagens de São Raimundo Nonato, uns quadros que existem, ele coroado de coroas de espinho, porque ele escolheu carregar no seu próprio corpo e completar com o seu sofrimento aquilo que faltava à paixão de Cristo, não é? E ele carregou esta cruz para sempre. Ainda uma última coisa sobre São Raimundo Nonato, que eu quero que inspire o coração de todos vocês,
para que possam almejar a santidade também, é que até na morte São Raimundo deu testemunho do quanto ele era amado por Cristo e o quanto ele amava a Cristo, e isso o tornava assim alguém que fazia grandes coisas. São Raimundo, quando morreu, estava em dúvida de onde iriam enterrá-lo. Então, decidiram colocar o corpo dele numa carruagem adornada, com velas acesas, e colocaram uma jumenta cega para puxar a carroça. E que o lugar para onde se destinasse a jumenta, ali seria o lugar. Veja, a jumenta. Nas histórias bíblicas nós encontramos muitas vezes jumentos que deram um testemunho. Você lembra da jumenta de Balaão, você lembra do jumento que Jesus montou. Eles também são testemunhos da fé. São Raimundo Nonato teve um jumento na sua vida também, que testemunhou a grandeza e a santidade dele. Então, colocaram o féretro dele e a jumenta foi caminhando por muitos lugares. E conta-se que nos lugares onde o corpo de São Raimundo Nonato passava, que as pessoas eram curadas, que a devoção crescia no coração. E o mais interessante é que a carruagem andou por dias e dias, puxado pela jumenta, até mesmo no meio de tempestade, e nenhuma vela se apagou. Quando por fim a jumenta chegou, pasmem-se, ela caminhou sem conhecer a direção até a capela de São Nicolau, onde São Raimundo Nonato, na sua juventude, rezava, onde ele se encantou por Cristo, e ali na frente da capela ela parou, deu uma volta em torno de si mesma, deitou e morreu, como para poder dizer que o sentido da existência dela era poder ter servido a alguém realmente grande, alguém realmente santo, e que agora não tinha mais nada por fazer. A jumenta deu uma volta em torno de si mesma e ali deitou e morreu. O corpo de São Raimundo Nonato foi enterrado nesta ermida de São Nicolau, depois foi trasladado para a sua própria cidade, cidade de Portel, e São Raimundo Nonato continua sendo hoje um grande testemunho de entrega de vida por Jesus. Que esse testemunho possa fazer com que vocês descubram que vocês foram chamados a ser santos em Cristo Jesus também, meus caros. E de minha parte, o que eu posso fazer é dar a vocês o que tenho. E o que tenho recebi de Cristo. E impondo minhas mãos, eu os abençoo. Pela intercessão poderosa de São Raimundo Nonato, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.